E aí, galerinha do Simetria, sejam bem-vindos ao módulo 2, aula 4, a última aula desse módulo, a aula mais difícil, onde a gente vai falar um pouco sobre discussão de sistemas lineares e também sobre sistemas homogêneos, né? A gente aprendeu na nossa última aula como resolver sistemas lineares, a gente aprendeu os métodos de Cramer, o método de escalonamento e o método que você quiser também, a gente aprendeu. E agora a gente vai focar na discussão de sistemas lineares, a gente vai ver que tem na nossa lista de exercícios da FUVEST sobre isso, exercícios da Unicamp sobre isso, sobre discussão de sistemas lineares, não necessariamente resolver, tá? Então a gente vai começar aqui o exercício fazendo uma revisão aqui do que a gente aprendeu na última aula, quando o sistema é impossível, quando ele é possível, quando ele tem solução única, quando ele tem mais de uma solução. Então, relembrando aqui, o sistema é determinado quando ele tem uma solução única. Um exemplo bem simples aqui, x mais y é 5, x menos y é 1. Eu tenho que esse sistema representa uma reta e outra reta que se cruzam num único ponto, tá? Então, relembrando, isso daqui é um sistema determinado. Agora, um sistema também pode ser indeterminado. Significa ele ser indeterminado? Que ele tem solução, só que essa solução são infinitas soluções, não é só uma solução. Então, eu tenho aí um sistema indeterminado. Meu sistema também pode ser impossível. O que é um sistema impossível? O sistema impossível é quando não vai apresentar solução. No caso das retas, seriam retas paralelas. Tá? No caso dos planos, são planos que não se cruzam, que a gente aprendeu na última aula. Para discutir sistemas, existem várias situações. Essa primeira que eu vou apresentar é a mais comum de todas, quando eu tenho o mesmo número de equações incógnitas. Se eu tiver o mesmo número de equações incógnitas, para discutir o sistema fica razoavelmente simples. Então, o primeiro passo sempre é calcular o D, o determinante da matriz incompleta. Lembra dele? O primeiro passo é calcular esse D e rezar para ele dar diferente de zero. Se o exercício for de discussão de sistemas, esse D nunca vai ser um número, nunca. Ele vai ser uma expressão que depende de uma letra. As letras que eles mais usam nos exercícios são K, M, N, alguma coisa do tipo. Então, normalmente, esse D, ou ele vai ser uma expressão de primeiro grau, dependendo de um parâmetro, por exemplo, 2K mais 10, ou ele vai ser uma expressão de segundo grau, depende se você está na primeira ou na segunda fase. Se estiver na primeira fase, a chance maior é de ser uma expressão do primeiro grau, se estiver na segunda fase, a chance maior é de ser uma expressão do segundo grau. Então tá aí, o primeiro caso que a gente vai aprender é quando eu tenho o mesmo número de equações incógnitas. Primeiro passo, calcular o D. Então lembra, esse D vai ser uma expressão, ele não vai ser um número. Se o D for diferente de zero, então vamos lá, por exemplo, se deu 2K menos 5, 2K menos 5 diferente de zero, eu já sei que o sistema tem solução única. Isso a gente viu na nossa última aula. Toda vez que o sistema tem solução única, o D é diferente de zero. Se o D der zero, então, se o D der zero, você está ferrado. Se o D der zero, você vai ter que escalonar o sistema. Como assim escalonar o sistema? Vou fazer de conta que o meu determinante deu 2K menos 20. 2K menos 20 igual a zero, o K seria 10. Então, eu troco esse K por 10 e escalono o sistema. Após escalonar o sistema, vai acontecer uma das seguintes situações. Lá na última equação, depois de escalonar o sistema, porque o determinante deu zero, a gente só vai escalonar se o determinante der zero. Após o escalonamento, na última equação, ou vai acontecer zero igual a zero, então você vai conseguir sumir tudo, vai fazendo o escalonamento lá etapa por etapa, na última equação vai ficar zero igual a zero, o que é verdade. Se é verdade, eu simplesmente ignoro essa etapa e sigo com a minha vida. Isso vai fazer com que o sistema seja indeterminado. Já se der zero igual a K, deu zero igual a um número, né? Desculpa, deu zero igual a 5. Isso significa que o sistema é impossível, não tem como eu continuar. Então ele será indeterminado se aparecer zero igual a zero e será impossível se aparecer zero igual a outro número. Então foca nessa última expressão, depois de escalonar, vai ficar alguma coisa tipo assim, ó, 2K menos 8 igual a zero. Aí não é para calcular o valor de K, é para discutir o sistema. Se 2K menos 8 é igual a zero, o K pode ou não ser 4. Se ele for 4, ele torna a expressão verdadeira, fazendo com que o sistema seja indeterminado. Se ele for diferente de 4, ele torna a expressão falsa, fazendo com que o sistema seja impossível. A gente vai ver isso no exercício que a gente vai fazer dessa lista. Continuando agora, o que mais pode acontecer? Após escalonar, ocorrer mais incógnitas que equações.
É o caso de você escalonar e lá na última aparecer 0 igual a zero. Se apareceu 0 igual a zero, sumiu uma equação, apesar de 0 ser igual a zero, uma verdade, sumiu uma equação e se sumiu essa equação, o sistema será sempre SPI, sempre possível e indeterminado, ele sempre vai ter infinitas soluções. Então, de exemplo, a gente vai resolver esse sisteminha agora aqui, ó. X mais 2y menos 3z é 6 e menos y mais 2z é 4. Pega essa resolução aí. Para resolver um sistema que eu já sei que é indeterminado, como esse daqui, lembra o que é isso daqui? Uma equação de plano, outra equação de plano, ou seja, tem mais de um ponto onde esses planos se cruzam. Para resolver esse sistema, quando esse sistema já é indeterminado, eu faço o seguinte: como tem 3 incógnitas e só 2 equações, eu vou supor um valor genérico para a última das equações. Então, o primeiro passo é dizer que o z vale um alfa qualquer, sendo o alfa qualquer número real. Então, o alfa está livre, o alfa pode ser qualquer número real. Se o alfa é qualquer número real, agora eu venho aqui nessa equação e depois eu venho aqui nessa equação. Então, na equação 2, menos y mais 2 alfas, como se o alfa fosse um número, dá 4. Então, quem é o y? Y é 2 alfas menos 4. Então, note que o y, assim como o z, depende do parâmetro alfa. E para achar o x, que também vai depender do parâmetro alfa, eu vou lá para a equação 3, vai ficar x mais 2y. Y é 2 alfa menos 4. E o z é simplesmente alfa, que dá 6. E aí vai ficar x mais 4 alfas menos 8, menos 3 alfas dá 6. X mais alfa menos 8 dá 6. X é 14 menos alfa. Com isso, o que eu fiz? Eu achei as três incógnitas em função de um mesmo parâmetro. Então, observa aqui, o z é alfa, o y é 2 alfas menos 4 e o x é 14 menos alfa. A solução, então, do meu sistema seria isso daqui, ó. X, y, z é igual a 14 menos alfa, 2 alfas menos 4 e alfa, sendo alfa qualquer número real. Vou te dar até um exemplo. Por exemplo, o alfa pode ser qualquer número real, o alfa pode ser zero. Se o alfa for zero, como é que fica a solução desse sistema? 14 menos 4 e 0. Se o alfa for 1, como é que fica a solução desse sistema? Troca o alfa por 1. 13 menos 2 e 1. Ou seja, o alfa estar aberto significa que o sistema é indeterminado, que eu posso trocar qualquer alfa e vou ter uma terna que depende desse parâmetro alfa. Ou seja, existem infinitas soluções para esse sistema linear apresentado. E continuando com a nossa discussão de sistemas, quando o sistema tiver mais equações que incógnitas, pensa um pouquinho, mais equações que incógnitas, o que isso significa? Que eu vou ter que escalonar, não existe outra saída. Porque se ele tem mais equações que incógnitas, não dá para calcular determinante, porque a matriz dele não é matriz quadrada, tá? Então, sempre escalonar. Escalonou, de novo, vai acontecer a mesma coisa. Se a última equação der 0 igual a zero, eu ignoro e prossigo com o que sobrou, tá? Então, eu tinha, por exemplo, 3 equações e só 3 incógnitas, 3 equações e só 2 incógnitas. 3 equações e só 2 incógnitas. Se na última, depois do escalonamento, deu 0 igual a zero, eu ignoro ela e sigo minha vida. Se a última equação der 0 igual a k, aí o sistema será impossível. 0 igual a um número, o sistema será impossível. Também coloquei... Nossa.
Também coloquei um exemplo para a gente agora. Eu tenho aqui, ó, duas incógnitas e três equações. Duas incógnitas e três equações. X mais 2y é 1, 2x menos y é 3 e 3x mais y é 4. Como que eu vou fazer? Bom, tá sobrando equação, preciso escalonar. Vamos tentar escalonar então. Vou multiplicar a primeira equação por menos 2. Lembra que essa multiplicação é imaginária, isso acontece na minha cabeça. E vou somar na equação do meio. Quando eu fizer isso, ó, vai ficar menos 2x com mais 2x sumiu, menos 4y com menos y menos 5y, e 2 vezes menos 1, menos 2 mais 3, sobrou 1. Eu já posso continuar o escalonamento nessa mesma etapa, então eu vou multiplicar de cima por menos 3 para somar na última. Vai ficar menos 3x com mais 3x some, menos 6y mais y menos 5y, e menos 3 mais 4 dá 1. É fácil de observar que as duas últimas equações deram iguais, ou seja, uma delas não existe. Mas continua, ó, continua o escalonamento. Multiplica do meio por menos 1 e soma na última. Se eu multiplicar do meio por menos 1 e somar na última, o que vai dar lá no final? 0 igual a 0. Menos 5y igual a 1, 0 igual a 0. 0 igual a 0 é verdadeiro. Se é verdadeiro, posso simplesmente ignorar e seguir minha vida. Então, 0 igual a 0 é verdadeiro, ignoro e segue minha vida. Eu tenho esse sistema aqui, portanto. Esse sistema que eu acabei de apresentar, ele é equivalente ao sistema inicial. Ou seja, ele escalonado tem duas equações e duas incógnitas. Esse sistema tem solução única, eu acho que você conseguiria resolver de baixo para cima, primeiro menos 5y igual a 1, depois x mais 2y igual a 1, esse sistema tem solução única. Então é assim que resolve ou que discute um sistema quando ele tem mais equações do que incógnitas. E o sistema homogêneo? O sistema homogêneo é aquele sistema onde todas as equações são igualadas a zero. São todas equações, tanto faz se com duas ou três incógnitas, todas elas são igualadas a zero. O que é interessante no sistema homogêneo é que ele é sempre possível. Como assim ele é sempre possível? Ele é sempre possível porque, ó, observa aqui, x mais y mais z é zero, 2x menos 2y mais 3z é zero, 3x menos y mais 2z é zero. Se eu trocar todas as variáveis x, y e z por zero, meu sistema está resolvido. Vou colocar outro exemplo aqui para você. A mesma coisa nos dois. Nos dois, a terna 0, 0, 0, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0, está resolvido. Ou seja, um sistema homogêneo é sempre possível. Sistema homogêneo sempre tem solução. Ele nunca será impossível. Agora, o que fica para você é, ele tem apenas uma solução ou ele tem infinitas soluções? Como que a gente vai fazer essa análise? É bem simples, o sistema homogêneo é bem fácil de ser estudado. Atenção aí para a segunda fase, tá? FUVEST, Unicamp. Se o D for diferente de zero, é certeza que ele tem solução única. Então você volta aqui e calcula o determinante das duas. Se der diferente de zero, é porque ele tem solução única. O que significa solução única? A única solução, a gente chama ela de trivial, é a solução 0, 0, 0. Agora, se o D for igual a zero, aí significa que além dessa solução 0, 0, 0, ele apresenta outras, ele tem infinitas soluções. Tá? Então ele tem infinitas soluções além da trivial. Daqueles dois exemplos, é bem fácil de verificar por que esse D de baixo dá zero. A matriz aqui vai ficar 1, 1 e 1. Aqui vai ficar 2, menos 2 e 3. E aqui 3, menos 1 e 4. É só observar que a terceira linha é combinação linear das duas de cima, lá em propriedades determinantes. Lembra dessa aula, aula 2? A terceira linha é só somar as duas primeiras. Ó. 1 mais 2, 3. 1 menos 2, menos 1, 1 mais 3, 4. Esse determinante vai dar zero, enquanto o de cima não vai dar zero. O sistema homogêneo de cima, esse sistema homogêneo aqui, ele tem apenas uma solução. Esse sistema homogêneo aqui, ele tem infinitas soluções. Além da trivial, ele tem várias outras soluções. Vamos agora fazer um pouquinho de exercício.